Olá, seja bem-vindo ao canal Aprenda a Pregar TV. Hoje nós vamos falar, hoje eu quero compartilhar com você o esboço de número 76. Mas antes de irmos para o nosso esboço, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tá bom? Já deixa aí o seu comentário, já deixa o seu like para estar ajudando o canal a crescer. Tá? Se você tem sido abençoado por este canal, nos ajude também se inscrevendo e deixando o seu like para que esse vídeo possa ser mostrado para mais pessoas. Se você deseja fazer um curso onde você vai aprender a organizar uma mensagem bíblica, preparar um esboço como este que nós estamos compartilhando com você aqui na descrição tem um link onde você pode ter acesso a estes materiais. Tá bom? Vamos para o nosso esboço. Bom, o esboço de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que podemos fazer em tempos difíceis. O título da nossa mensagem é O que podemos fazer em tempos difíceis. O texto é Isaías, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 8. A nossa introdução vai ficar mais ou menos assim. No verso 1 é mencionado a morte do rei Uzias. Ele foi o 10º rei de Judá e ele era um homem muito piedoso. Ele foi muito influenciado pelo profeta Zacarias. E ao contrário de muitos outros reis, ele nunca se afastou totalmente da adoração ao Deus verdadeiro. Arrebatado por seu sucesso como rei e por suas bênçãos do Senhor, Uzias cometeu o erro de oferecer incenso no templo. Isso está descrito em 2 Crônicas, capítulo de número 26. E por causa disso ele foi ferido com lepra pelo Senhor por sua desobediência, até chegar ao ponto da sua morte por causa dessa lepra. No primeiro ponto da mensagem, eu estou trazendo aqui um contexto histórico para você a respeito do rei Uzias. Você pode pesquisar um pouco mais para contar essa história, tá bom? Segundo ponto, nos diz assim, aparentemente Isaías teve a sua atenção focada em Uzias. Por certo, por causa da grande influência de Uzias e pela piedade e também pelo sucesso que ele fazia como rei, aparentemente Isaías teve a sua atenção focada em Uzias. Mas agora Uzias estava morto e a sua atenção teve que ser redirecionada para o Senhor. Era tempo de paz, de prosperidade. No reinado, Uzias estava reinando bem, estava tendo sucesso, estava tudo correndo normalmente, até o dia em que Uzias faleceu. Isaías e o povo entrou em tempos difíceis. Mas foi nesse momento que Isaías teve que redirecionar a sua visão para o Senhor. Nós precisamos aprender o que fazer quando a vida vira de cabeça para baixo. Então, a vida de Isaías após a morte do rei Uzias praticamente virou de cabeça para baixo. Não somente a dele, mas do povo também. Aí o que fazer quando a vida vira de cabeça para baixo? Quando estamos vivendo tempos difíceis, quando estamos vivendo uma crise. Nesse texto nós vamos aprender 3 coisas que fazem a diferença quando nós estamos em crise ou em tempos difíceis. Então a intenção da mensagem é essa, a verdade central é mostrar para o seu ouvinte 3 coisas que vão fazer diferença quando ele estiver vivendo tempos difíceis. Que 3 coisas são essas? É a pergunta que pode estar na mente do seu ouvinte e a pergunta que pode estar também na sua mente. Primeiro, precisamos ter uma visão correta de Deus. Isaías estava muito focado no que Uzias estava fazendo. Mas agora o texto nos relata que ele teve que corrigir a sua visão. Ele teve que voltar a sua visão para Deus. E ele precisava ter uma visão correta de Deus. Primeiro ponto, ele viu a posição de Deus. Isaías viu Deus em sua soberania. O rei terreno poderia ter morrido, mas o rei dos reis ainda reinava. Ele estava sentado num alto e sublime trono. Ele viu o Senhor em toda a sua glória. Em meio às crises, é preciso nós voltar a nossa visão para Deus e de forma correta ver que Deus ainda está no controle de todas as situações. Os reis da terra podem estar vivendo em crise, mas Deus ainda está sentado no seu trono e de lá reina para todo sempre. Segundo ponto, ele viu os atributos de Deus, ele viu a santidade de Deus. Os anjos, os seres angelicais,
proclamavam dizendo: Santo, 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 3 vezes, dizendo: Deus é santo. Então, ele viu os atributos de Deus, ele viu a santidade de Deus. Então nós precisamos ter uma visão correta de Deus, da sua soberania, da sua santidade e também ter uma visão da sua glória, da sua presença. Em tempos de crise, ter uma visão da soberania de Deus, ter uma visão da santidade de Deus e ter a visão da presença de Deus pode fazer grande diferença nas nossas vidas. Porque quando eu creio que Deus é soberano, nada do que acontece à minha volta me abala. Quando eu vejo a santidade de Deus, eu sinto a necessidade de me santificar cada vez mais para estar na presença desse Deus. E quando eu vejo a presença de Deus, a glória de Deus, então eu posso andar tranquilamente, como o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então nós precisamos ter uma visão correta de Deus. Porque se você não tiver essa visão da soberania, dos atributos e da presença de Deus, você vai se desesperar em meio à crise, você vai desmotivar, você vai perder a sua força e não vai conseguir caminhar na presença de Deus. A segunda coisa que nós precisamos quando estamos vivendo tempos difíceis ou tempos de crise, nós precisamos ter uma visão correta acerca de nós. Isaías viu a sua própria condição. Nós precisamos ter uma visão correta de quem é Deus, e essa visão correta de quem é Deus vai nos dar uma visão correta acerca de nós. Isaías viu a sua própria condição diante de Deus. Isaías viu o Senhor e imediatamente ele percebeu que havia problemas dentro do seu próprio coração. Quando nós estamos em crise, nós precisamos ter uma visão correta de Deus, mas precisamos ver a nossa própria condição, olhar para dentro do nosso próprio coração. Isaías viu a necessidade da sua própria limpeza. Quando nós olhamos para o nosso coração, quando nós olhamos para a nossa condição, quando nós temos uma visão correta da nossa condição, nós também temos uma visão correta da limpeza que nós precisamos. Graças a Deus, o Senhor não apenas aponta os nossos pecados, Ele também nos fornece um meio para limpar. Então nós precisamos ter uma correta visão do nosso coração diante de Deus e uma correta visão da nossa necessidade de ser transformado por Deus, de ser limpo pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versos 7 ao 9. Terceira coisa que faz a diferença quando nós estamos vivendo tempos de crise. Nós precisamos ter uma visão correta da necessidade do mundo. Nós temos que entender que quando nós estamos passando crise, existem pessoas também que estão passando crise conosco. Sejam parentes, sejam familiares, sejam pessoas à nossa volta. O mundo está em crise. Quando nós vivemos crise, o mundo estava em crise. Isaías estava vivendo uma crise, mas o povo de Deus, a nação, estava vivendo também esse tempo de crise. E ele precisava corrigir a sua visão acerca da necessidade dessas pessoas. Por quê? Porque quando você tem uma visão correta acerca de Deus, isso muda tudo dentro de você. Isso leva você a enxergar você mesmo e a entender a sua necessidade de ser limpo, de ser perdoado, a sua necessidade de um novo nascimento. E isso nos leva também a ter uma visão correta da necessidade do mundo que precisa ser limpo, que precisa ser transformado pelo mesmo poder de Deus que transforma a nossa vida. Então, quando nós estamos vivendo tempos de crise, nós precisamos ter a visão de Deus, nós precisamos ter a visão de nós mesmos e precisamos ter a visão das pessoas à nossa volta. Porque o mundo está vivendo também em crise e eles precisam da mesma transformação de Deus
na sua vida. O mundo está em crise, então ele coloque-se à disposição. Ele disse: eis-me aqui. Logo que Isaías recebe um coração limpo, ele ouve o chamado do Senhor para o serviço. Quando Isaías disse: eis-me aqui, ele estava dizendo: meu tempo de inatividade acabou. Estou pronto para o serviço. E isto significava que o tempo de chorar a morte de Uzias acabou e que a sua vida estava no altar de Deus. Precisamos aprender a apresentar e a entregar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O mundo está vivendo em crise e nós precisamos nos colocar à disposição para que a transformação que aconteceu na nossa vida nessa crise aconteça também na vida de outras pessoas. O mundo está em crise, então esteja disposto. Isaías estava disposto, se colocou disponível para Deus, para ser instrumento na vida das pessoas à sua volta. Irmãos, os tempos difíceis sempre virão. Você pode contar com eles da mesma forma que você pode contar com o nascer do sol e o pôr do sol dia a dia. Quando isso acontecer, corrija a sua visão acerca de Deus. Corrija a sua visão a respeito de você. E corrija também a sua visão a respeito da necessidade do mundo à sua volta. Isso vai ajudar você a passar por essa crise e ainda ser instrumento de Deus na vida de alguém. Corrigir a nossa visão a respeito de Deus, a respeito de nós e a respeito da necessidade das pessoas à nossa volta faz toda a diferença em tempos de crise. Amém. Se você gostou desse esboço, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like, não esqueça de deixar o seu like. E se você deseja adquirir um curso onde você vai aprender a preparar esboço dessa forma, tem um link aqui na descrição para que você possa adquirir esse material. Que Deus abençoe você, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.